Olá, ouvintes da Rádio Beta, aqui é Cíntia Bá. Estou de volta com mais um Conexão Vida Plena, o primeiro de 2018, hein? Trazendo sempre um novo assunto sobre espiritualidade e autoajuda. E o tema de hoje é Ouça sua alma e saia da mente coletiva. Mas o que é a mente coletiva? A mente coletiva são padrões de pensamentos de uma determinada sociedade. Esses pensamentos muitas vezes são afirmações falsas e preconceituosas, ou que simplesmente não condiz com a realidade de todas as pessoas, pois cada pessoa possui uma individualidade, cada pessoa é original. Então, no programa de hoje, vou citar exemplos de como as pessoas acabam se influenciando pela mente coletiva e deixam de fazer o que sua alma, ou seja, sua essência, realmente quer. Pois, como já disse nos programas anteriores, nossa alma possui uma ligação com Deus e ela sabe diferenciar o que é bom e o que é ruim para a nossa evolução. E Deus se manifesta em cada pessoa de forma diferente, pois cada indivíduo possui um propósito de vida diferente para a sua evolução. Se cada pessoa possui um propósito de vida diferente, então faz sentido dizer que uma coisa que é boa para muita gente não pode ser boa para todo mundo. Mas o que acontece é que nossa sociedade impõe padrões de pensamentos e comportamentos que as pessoas acabam aderindo sem ao menos questionar, pois na maioria das vezes são afirmações que ouvem desde crianças e acabam absorvendo essas coisas como verdades absolutas e repetem para outras pessoas e para os filhos estes mesmos valores. Geralmente são falsos padrões de felicidade, falsos padrões de beleza, falsos padrões de família ideal, enfim, estilos de vida que muitas vezes fogem à realidade do que um indivíduo realmente quer para si, em sua essência, no fundo de sua alma. E este indivíduo acaba deixando de ser uma pessoa autêntica, porque geralmente tem medo de ser criticado por querer um estilo de vida diferente da maioria. Diferente dos padrões que a sociedade determina, porque a sociedade impõe padrões de pessoas ideais, mas as pessoas não são ideais, as pessoas são reais. O primeiro exemplo que vou citar aqui, que está em nossa mente coletiva, é que para ser feliz, uma mulher tem que casar depois de uma certa idade. Geralmente, quando uma mulher passa dos 30 anos, aliás, tem gente que se depara com uma mulher de 25 anos e solteira e já pergunta por que ela não quis casar. E quando se depara com uma mulher com mais de 30, então, as pessoas olham para ela de forma espantada, como se isso fosse uma coisa do outro mundo. Ora, o casamento não é o padrão de felicidade para todo mundo. Pode ser para a maioria das pessoas, mas tem gente que não sente entusiasmo nenhum quando se imagina dividindo sua casa com outra pessoa. Claro que essa pessoa pode querer manter um relacionamento sério com outra pessoa, mas ela não gosta de dividir a mesma casa. Existem muitos casais que moravam juntos e só brigavam. E o relacionamento só melhorou depois que cada um passou a morar em casas diferentes. Aí tem gente que vai dizer, mas para quem tem filhos isso não é bom. Ué, se o casal encara morar em casas separadas como algo natural, e se a relação dos dois for harmoniosa, então suas emoções em relação a isso serão absorvidas pelos filhos, que automaticamente irão encarar como algo natural, pois o filho absorve as emoções dos pais. Se o emocional dos pais for positivo em relação a isso, então não terá problema nenhum. Mas por que Deus pode manifestar em uma pessoa este propósito de vida diferente? Porque simplesmente a missão dessa pessoa nesta vida esteja muito mais ligada à profissão que ela irá escolher. E se ela morar junto com outra pessoa, irá se sentir na obrigação de fazer um monte de coisas em função do outro. A nossa sociedade ainda é muito machista. Apesar de agora ser muito comum a mulher trabalhar fora, mas geralmente o que ainda ocorre é que a mulher tem jornada dupla.
pois depois que chega do trabalho, ela ainda limpa a casa, faz comida e cuida dos filhos. O marido chega em casa, janta e vai descansar. A esposa não, ela ainda tem um monte de tarefas para fazer. Mas e se ela escolher não querer casar com o namorado? Ou ainda, e se ela não escolher querer ter filhos? Eu conheço casais que não querem ter filhos. Já vi até uma reportagem sobre isso no Fantástico. Eles são felizes assim. Mas o que acontece é que existe muita gente que, no fundo, na sua essência, não tem a menor vontade de casar ou de ter filhos, por uma série de motivos. Tem gente que possui uma vocação para um tipo de trabalho que a realiza e que esse trabalho exige que ela viaje muito. Como sabemos, uma mulher é muito mais emocional que um homem e ela sabe que se tiver um filho pequeno, não conseguirá ficar longe da criança. Então é muito natural que existam algumas pessoas que não queiram ter filhos ou que não queiram se casar. E a pessoa que vai contra a sua essência, deixando de realizar os seus propósitos de vida, acaba se tornando uma péssima mãe ou um péssimo pai e ainda acaba desenvolvendo doenças, porque a causa de todas as doenças são emocionais. Existe também um preconceito muito grande da mente coletiva em relação a novos estilos de vida, como por exemplo a alimentação. A maioria das pessoas olha com espanto ou tira um barato das pessoas que possuem um estilo de alimentação diferente. Nossa, você não come carne. Mas por quê? Você não come alimentos com glúten? Ah, isso é modismo. As pessoas repetem o que ouvem das grandes mídias, aquelas mídias que têm o rabo preso com o governo. Elas repetem automaticamente e muitas vezes nem vão pesquisar o que leva uma pessoa a deixar de comer ou a diminuir o consumo de alimentos com glúten, por exemplo. Isso não tem nada a ver com modismo. A causa disso é que nossa alimentação mudou. O trigo passou a ser transgênico. Os cientistas aumentaram a quantidade de glúten no trigo para diminuir as pragas, mas o glúten em excesso está causando muitos problemas de saúde. Aumentou o número de pessoas com problemas digestivos e obesidade. Da mesma forma, a mente coletiva critica as pessoas vegetarianas e veganas. Isso também não é um modismo. O que acontece é que com a popularização da internet, aumentou a quantidade de pessoas que buscam informações sobre alimentação mais saudável e também que buscam se informar mais sobre uma melhor forma de se conectar com Deus. Muitas delas veem a compaixão pelos animais como uma forma de potencializar essa conexão com Deus. E é também uma forma mais saudável de alimentação, pois para quem não sabe, a carne industrializada está cheia de hormônios que os criadores injetam nos animais e também colocam na ração para que eles cresçam mais rápido. Então, com a popularização da internet, é natural aumentar o número de pessoas vegetarianas. As pessoas estão ficando cada vez mais antenadas, pois está caindo a ficha que as emissoras que têm licença do governo ou que possuem como patrocinadores grandes produtores de carne não podem ficar mostrando toda a verdade sobre as indústrias que vendem carne. Então, este costume de repetir que parar de comer carne dá anemia, que não sei o que, é tudo mito. Isso é a mente coletiva, inclusive de alguns médicos que não se atualizam. E também tem algumas pessoas que gostam de consumir bebidas alcoólicas e ficam zoando com as pessoas que não bebem. Que se a pessoa não tiver personalidade, vai se sentir inferior porque não bebe. E o problema é que quando a pessoa não gosta de beber, é porque ela sente uma intuição que a bebida poderá lhe causar sérios problemas como alcoolismo ou outros tipos de doenças. E se ela passar a beber apenas para não se sentir inferior aos amigos, provavelmente irá ter sérios problemas com a bebida. Por isso, não devemos nos forçar a fazer algo só para agradar nossa turma. Temos que ser mais autênticos. Se não gosto e pronto. Também existe a mente coletiva das pessoas que metem o pau nos protetores de animais.
Eles dizem: existe tanta criança necessitada no mundo que, ao invés de ajudar os animais, deveriam ajudar as crianças. Mas essas pessoas não percebem que quem geralmente tem o dom para lidar com animais não tem o dom para lidar com crianças. As crianças carentes são acolhidas por pessoas que possuem o dom de cuidar de crianças. Assim como a Mãe Terra precisa de pessoas com um dom para cuidar de animais. E também existem as pessoas que só sabem cuidar de idosos e outras que só sabem trabalhar para conseguir mantimentos para famílias pobres. Mas se precisar cuidar de crianças, elas não levam o menor jeito. Cada pessoa tem um propósito diferente. Já está mais do que na hora das pessoas começarem a aceitar as diferenças, porque enquanto o ser humano não aceitar as diferenças, nosso mundo não terá paz. Enquanto houver discriminação racial, discriminação de gênero, da mulher, hostilidade contra os gays e transexuais, contra nordestinos, contra negros e índios, enfim, vou repetir, enquanto as pessoas não aceitarem as diferenças, não haverá paz em nosso planeta. E essas discriminações ocorrem por causa da mente coletiva. Geração vai passando para geração. Pai passa para filho, o pai que tem preconceito contra negro passa isso para o filho. Aí tem aquelas panelinhas também que se juntam para falar mal dos outros, porque são diferentes. E aí vai. Existem também os padrões que a maioria das religiões impõe, que são os padrões da verdade absoluta. Mas se você perguntar para muitas pessoas por que ela escolheu fazer parte de uma determinada religião, ela vai responder que escolheu esta religião porque é a religião da família que ela nasceu, ou seja, ela nem procurou conhecer outras formas de pensamento sobre a vida. E para conhecer outras religiões mais a fundo, a pessoa não precisa passar a frequentar outra igreja. Ela pode simplesmente procurar livros sobre outras formas de pensamento, seja de outras religiões ou entidades filosóficas. De repente, ela pode encontrar algo que tem mais a ver com o propósito dela. Mas o que geralmente acontece é que as pessoas aceitam como verdades absolutas o que seus líderes religiosos falam. Enfim, e deixam de observar o que sentem no fundo do coração, no fundo da alma, porque agem com a cabeça e não com a alma. Geralmente dizem assim: meu pai ensinou que isso é certo, que aquilo é errado, o padre falou que isso é pecado. Mas o padre é um ser humano como você. Ele também pode errar. E se a interpretação dele estiver errada? Pois existem padres com interpretações diferentes um do outro. Veja o caso do Papa Francisco e outros membros do Vaticano mencionarem que a humanidade deveria pensar sobre a possibilidade de seres de outros planetas visitarem o planeta Terra. Antes eram só os espíritas que falavam sobre a existência de seres de outros planetas na Terra. A gente sabe através de fatos históricos que de tempos em tempos as religiões mudaram muitos conceitos de certo e errado. Na Idade Média, quem tivesse outra crença era levado para a fogueira da Santa Inquisição. Tá lá, são fatos históricos. Mas com o avanço da ciência, se comprovou que certas teorias das religiões estavam equivocadas, pois na Idade Média os teólogos diziam que o Sol girava em torno da Terra, e os cientistas comprovaram que é a Terra que gira em torno do Sol. E nessa época, eles ainda faziam de tudo para que a ciência não descobrisse coisas que fizessem as pessoas questionarem as normas, os dogmas religiosos. Os cientistas eram proibidos de fazer um estudo sobre os sonhos, por exemplo. E por quê? Porque através dos sonhos, muitas pessoas têm contato com seres do plano espiritual. E como o Papa era tido como o único intermediário entre Deus e o homem, isso iria tirar a autoridade do Papa. Naquela época, o Papa era a autoridade máxima do planeta.
Haviam muitos interesses financeiros e de poder em jogo. Os reis eram obrigados a obedecer ao Papa. Mas hoje em dia ainda é assim, ainda existem muitos interesses financeiros de poder por trás das religiões. Não estou dizendo para vocês largarem suas religiões. Só estou dizendo para observarem o que realmente faz sentido dentro da religião que você segue. O que faz sentido para você? Toda religião possui características boas, mas também possui defeitos, pois a religião foi criada pelo ser humano e como o ser humano está ainda em processo de aprendizagem aqui neste planeta, é claro que as religiões possuem contradições. É por isso que é mais seguro nós não estabelecermos nossas crenças em relação ao que outras pessoas dizem, mas sim de acordo com o que cada um de nós sentimos, pois nossa alma nunca mente, porque nela está a manifestação de Deus em nós. É claro que tem gente que se sente bem dentro de uma determinada religião, porque as religiões praticam altruísmo, possuem este trabalho maravilhoso de ajudar pessoas necessitadas, pessoas viciadas em drogas, em álcool, pessoas com depressão que acabam encontrando paz. É lógico, quando você começa a orar mais, você começa a se conectar mais com Deus. Mas isso é independente do lugar onde esteja. É claro que se você se sente bem dentro de uma determinada igreja, então pode ser que você tenha algum propósito, alguma missão neste lugar. Talvez até de ajudar outras pessoas e a se realizar com isso. Se realmente você gosta de frequentar este lugar e não porque você sente medo de ir para o inferno, porque alguém de lá te falou que se você não seguir essa religião, você não será salvo, tudo bem. Deus quer que você seja feliz, não quer que você siga algo por temor. Deus é uma consciência inteligente, de infinito amor. Onde existe amor, existe misericórdia. Não existe ira, não existe condenação. Como eu disse no programa anterior sobre a lei do retorno, quem se condena por nossos erros somos nós mesmos, por culpa, mesmo quando não demonstramos que sentimos culpa. A nossa alma sente culpa, portanto, inconscientemente sentimos culpa. E as respostas verdadeiras para a nossa evolução espiritual só vamos encontrar dentro de nós mesmos, porque temos propósitos de vidas diferenciados, pois Deus se manifesta de forma diferente em cada um de nós. E o Conexão Vida Plena vai ficando por aqui, mas eu volto semana que vem com mais um assunto sobre espiritualidade e autoajuda. Namastê!